Você quer aliviar sua mente, entender melhor suas emoções e começar a cuidar de si sem sair de casa? Conheça o PEC Terapia em Casa, um conjunto de e-books que já ajudou milhares de pessoas a transformar sua vida emocional. Acesse agora o primeiro link na descrição e comece sua mudança hoje mesmo. Desde cedo, talvez sem perceber, você aprendeu a se colocar em segundo plano para segurar o mundo nos ombros. Não o mundo inteiro, mas o mundo dos seus pais. Um mundo feito de expectativas, silêncios, brigas, medos e segredos que não eram seus, mas que você aceitou como se fossem. É estranho como isso acontece. Uma criança não questiona. Ela vê a dor e corre para ajudar, como se fosse sua missão salvar quem deveria ser o seu porto seguro. E assim, aos poucos, o papel de filha se mistura com o papel de cuidadora, conselheira, mediadora. Sem aviso, sem escolha, sem preparação. Neste vídeo, iremos falar sobre o peso de carregar a dor dos seus pais. Um peso que muitas vezes não é seu, mas que acaba moldando sua vida de maneiras profundas. Então, assista até o final, porque cada palavra pode trazer uma nova forma de enxergar a si mesma e aliviar um pouco dessa carga. Se esse conteúdo tocar você de alguma forma, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. Se gostar, deixe seu comentário aqui embaixo contando o que mais te marcou. E se não gostar, comente apenas o número 0. A sua opinião é muito importante para nós, porque nos ajuda a melhorar e continuar criando conteúdos que realmente façam a diferença. Você cresceu sentindo que precisava estar atenta o tempo todo. Qualquer palavra errada podia acender uma discussão. Qualquer erro podia trazer de volta aquele silêncio pesado na casa. E, de alguma forma, você acreditou que era responsável por manter tudo em ordem. É como se vivesse carregando uma mala cheia de pedras. Pedras que não são suas. Pedras que foram colocadas ali por histórias que começaram antes de você nascer. Brigas antigas, feridas nunca curadas, frustrações acumuladas, e, mesmo sem entender, você se sentiu obrigada a carregar tudo. O problema é que ninguém percebe o peso que você leva. Eles só veem quando você tropeça, nunca quando está se segurando para não cair. Você sorri para acalmar, escuta para evitar conflito, engole o que sente para não incomodar. Mas, por dentro, às vezes a dor aperta tanto que falta ar. E o mais cruel é que parte de você acredita que, se deixar essa mala cair, se parar de segurar tudo, vai decepcionar as pessoas que ama. Talvez tenha crescido ouvindo que era forte, que aguentava mais que os outros, que sabia lidar com tudo. E, no início, isso até parecia um elogio. Mas, com o tempo, percebeu que significava apenas que ninguém se preocupava em cuidar de você. Que sua força virou desculpa para não receber cuidado. Que sua maturidade precoce era, na verdade, o resultado de ter sido forçada a crescer antes da hora. Você não deveria ter sido o apoio emocional dos seus pais. Não deveria ter aprendido a medir as palavras para não provocar dor. Não deveria ter sentido culpa por querer ter uma vida própria. Mas aprendeu. E isso deixou marcas. Hoje, talvez você perceba que se sente culpada por dizer não, que se anula para evitar o afastamento, que carrega um medo enorme de rejeição. Como se, a qualquer momento, alguém pudesse olhar para você e dizer: você não serve, você não fez o suficiente. E esse medo não vem só da infância. Ele se infiltra nos relacionamentos amorosos, nas amizades, no trabalho. Você aceita menos do que merece, porque já se acostumou a acreditar que seu valor está em ser útil, não em ser você. Acha que precisa se justificar o tempo todo, provar que é boa, provar que merece estar ali. Porque, no fundo, ainda carrega aquela menina que aprendeu que amor é algo que se conquista com esforço, e não algo que deveria ser natural. Mas aqui está a verdade que talvez ninguém tenha te dito: o peso que você carrega não é seu. Nunca foi. Essa dor que você segura não foi criada por você, mas por histórias e feridas que vieram antes. E por mais que você tenha crescido acreditando que era sua responsabilidade consertar tudo, não é. Você pode largar essa mala. Não de uma vez, talvez, porque depois de tantos anos ela parece parte de quem você é. Mas você pode começar a tirar uma pedra de cada vez. É um processo silencioso, às vezes, doloroso. Porque soltar o peso significa encarar o vazio que fica quando você deixa de viver para os outros. Significa se perguntar: e agora, quem sou eu? Significa aceitar que talvez algumas pessoas não entendam sua escolha de se priorizar. E que, sim, elas podem se afastar. Mas esse é o preço da liberdade emocional. Um preço que, no fim, vale muito mais do que continuar vivendo como sombra de si mesma. Você não precisa ser a salvadora da sua família. Você não precisa continuar tentando ser perfeita para merecer amor. Você merece ser amada simplesmente por existir. Sem esforço, sem prova, sem carga. Essa menina que você foi, que carregou tanto sozinha, precisa de você agora. Precisa que você segure a mão dela e diga: eu estou aqui.
Eu vou cuidar de você. Porque, por mais que o mundo tenha feito você acreditar que só existe espaço para os outros, existe também um lugar só seu, que espera ser habitado pela sua verdadeira essência. E talvez, no fundo, o insight que você estava procurando desde o início seja este. A vida não pede que você resolva a dor dos outros, ela pede que você cuide da sua. Só assim você poderá, um dia, ajudar de verdade, mas não mais com o peso esmagando seus ombros, e sim com leveza, com presença, com amor que não vem da culpa, mas da liberdade. Então respire fundo. Olhe para essa mala imaginária que você carrega. Sinta o peso dela. E se permita, nem que seja por um instante, colocá-la no chão. Você não precisa ser a guardiã da dor que não é sua. Sua história pode ser diferente. E começa no momento em que você decide que é hora de viver para si mesma. Talvez você nunca tenha contado a ninguém, mas existem memórias que ainda pesam no peito como se tivessem acontecido ontem. Aquele dia em que ouviu uma conversa no corredor e percebeu que seus pais estavam mais preocupados com seus próprios problemas do que com o que você estava sentindo. Ou aquele momento em que quis pedir ajuda, mas ficou com medo de atrapalhar, porque sabia que eles já tinham problemas demais. Nessas horas, você aprendeu a se calar. Aprendeu que, para continuar perto, era melhor ser invisível. E, ao se tornar invisível, você se perdeu um pouco de si mesma. Não porque quisesse, mas porque parecia mais seguro. Porque mostrar demais poderia gerar rejeição. E essa rejeição, mesmo que velada, dói mais do que qualquer silêncio. Você cresceu medindo cada palavra, ensaiando cada reação, tentando ser a filha perfeita, a mulher compreensiva, a parceira que nunca exige demais. Mas essa perfeição é uma prisão, e você já está cansada de viver dentro dela. Talvez você se pergunte por que continua repetindo esse padrão, mesmo sabendo que ele te machuca. A resposta é simples e cruel ao mesmo tempo, porque foi assim que aprendeu a sobreviver. E, quando algo é aprendido como sobrevivência, o corpo e a mente demoram para acreditar que podem agir diferente. É como alguém que passou a vida carregando baldes de água por quilômetros, um dia, descobre que há uma fonte dentro de casa. A mudança parece boa, mas também assusta. Porque o velho jeito, por mais doloroso que seja, é familiar. E é por isso que soltar o peso é um processo. Um processo que começa em pequenas revoluções internas. Como aquela vez em que você disse não para algo que não queria, pela primeira vez, não se desculpou depois. Ou quando se permitiu passar um dia inteiro cuidando apenas de si, sem responder mensagens, sem estar disponível para todo mundo. Talvez tenha sentido culpa. Talvez tenha sentido medo. Mas também sentiu um alívio silencioso, como se estivesse respirando ar puro depois de anos em um quarto abafado. As pessoas à sua volta podem não entender essa mudança. Algumas podem até te acusar de frieza ou egoísmo. Mas isso acontece porque elas estavam acostumadas com a sua versão que carregava tudo. Uma versão que estava sempre pronta para ouvir, para resolver, para sustentar. Quando você muda, o sistema muda. E nem todo mundo quer que isso aconteça. Porque a sua dor, por mais pesado que seja dizer, era conveniente para alguns. Mas não é sua função continuar sendo a base que sustenta histórias alheias. Você também tem uma história. E ela merece espaço para ser escrita sem interferência. Imagine por um momento que a sua vida seja uma casa. Durante anos, você cedeu cômodos inteiros para guardar as dores dos outros. Foi tirando seus próprios móveis, suas próprias lembranças, para abrir espaço para bagagens que não eram suas. Chegou a viver num cantinho apertado, quase esquecida de que aquela casa era sua. Está na hora de mudar isso. De devolver cada bagagem para o dono e redecorar o espaço com coisas que te representam. É claro que esse movimento traz medo. Medo de perder vínculos, medo de ser esquecida, medo de ser mal interpretada. Mas e se, no lugar desses medos, surgirem vínculos mais saudáveis? Vínculos em que você não precise se anular para ser amada? Vínculos em que o afeto não dependa do quanto você aguenta, mas sim do quanto você é? Você não precisa largar tudo de uma vez. Pode começar com pequenas devoluções. Uma conversa franca em que diga que não pode assumir um problema que não é seu. Um limite estabelecido sobre o que você aceita ou não. Uma pausa para respirar antes de responder a um pedido. A cada pequena ação, a mala vai ficando mais leve. E, conforme ela fica leve, você vai percebendo que existe um espaço dentro de você que estava adormecido. Um espaço de alegria simples, de paz silenciosa, de presença verdadeira. Quando você se libertar do peso que não é seu, vai descobrir que sua vida não precisa girar em torno de apagar incêndios alheios. Que você pode acordar sem o peso da preocupação constante. Que pode dormir sem o cansaço emocional de viver para os outros. E, nesse dia, você vai entender que não é egoísmo escolher a própria paz.
É sobrevivência. É amor próprio. É liberdade. E essa liberdade, quando chega, é como abrir as janelas depois de uma longa noite. Esse é o seu futuro quando você decide que não precisa mais carregar o peso dos seus pais, nem de ninguém. Esse é o seu presente quando você se escolhe. Se esse vídeo tocou você, lembre-se, o peso que não é seu não precisa seguir no seu caminho. Comece hoje a se escolher. E, se quiser dar o próximo passo na sua cura, conheça o PEC Terapia em Casa. 4 e-books terapêuticos para ajudar você a recuperar sua paz e viver mais leve. O link está na descrição. Deixe o like, se inscreva no canal e comente se gostou do vídeo. Se não gostou, comente 0. Assim procurarei formas de aprimorar o nosso trabalho. Obrigado por assistir até aqui. E lembre-se, nunca é tarde para recomeçar.